Se você está escrevendo seu referencial teórico e não sabe como termina, esse vídeo é para você. Segue até o final, porque eu vou apresentar técnicas bastante simples para que você tenha um objetivo em mente de por que a gente escreve o referencial teórico. Então tem um exemplo prático que eu apresento nesse vídeo e ideias de como você realmente começar a escrever com objetividade, porque não é só encheção de linguiça, não é só para você colocar tudo os conceitos que você sabe e citando qualquer artigo por aí. Tem um jeito certo, um jeito mais preciso, poupando do seu tempo. Então gaste sua energia aqui, com a tua cabeça. E assista até o final para ver as técnicas que eu vou apresentar. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC. A gente orienta trabalhos de conclusão de curso, TCC, dissertações de mestrado também e tese de doutorado também no nosso programa de pós-graduação. Na sequência de vídeos que eu vou fazer, a gente apresentou no primeiro vídeo um método, vamos dizer, um overview de como fazer uma pesquisa científica de pesquisa aplicada, que serve na esmagadora maioria dos trabalhos que vocês vão ver por aí científicos. Então a gente já abordou de uma maneira bem prática, exemplo, se você não viu, checa aí nos vídeos, como selecionar artigos científicos, como você começar a síntese teórica. No último vídeo a gente falou sobre os recortes, começar a pincelar aquelas ideias de autores dos artigos que você selecionou para produzir o seu material. E nesse vídeo eu vou explorar como realmente conduzir a síntese teórica com um objetivo em mente. É importante aqui destacar que o referencial teórico você precisa ter um fim em mente. Porque se você começar a escrever e não tem um fim em mente, quando termina, quando o teu orientador disser que tá bom, é uma coisa bastante frustrante. Então nesse vídeo aqui a gente vai apresentar assim uma forma prática que é você vai escrever a partir dos recortes para você obter, assim, no final, um quadro de assertivas e perguntas norteadoras. Tão simples quanto isso. Só que nessa trajetória de caminho você vai precisar várias versões, porque no momento que você fez os recortes, começou a construir um referencial teórico, fez as assertivas, extraiu as assertivas. Só que aí as assertivas não estão mais alinhadas com o teu texto, você tem que voltar para o teu texto, aí você escreve um pouquinho mais do teu texto, aí você acha mais assertivas e fica nesse ciclo. No momento que você fez as assertivas e tem um volume de perguntas norteadoras sustentado pela literatura, você para e estabiliza o teu referencial teórico. Essa é a moral desse vídeo e a gente vai ver como é que faz isso. Por enquanto eu vou fazer vídeos que são mais simplificados, serve para todo mundo. Se você está começando o teu doutorado, teu anteprojeto para aplicar no teu mestrado, no teu doutorado futuramente, com certeza essas técnicas são úteis para você começar, beleza? Então o que a gente tem está projetado aí, o que eu fiz? Recortes, Só que esses recortes eu categorizo em 4 aspectos, Vamos lembrar disso no outro vídeo. A contextualização, para o leitor entender do que você está falando, da importância do teu tema. A gente vai falar sobre conceitos, Qual que é o conceito do tema que você está abordando, a trajetória histórica, ou seja, quem inventou, da onde veio, qual a origem ou as origens daquele termo, E por fim também você vai explorar os componentes. Pessoal, os componentes, quando eu falo, às vezes o termo não é componentizado, são perspectivas, às vezes são processos que aquele campo do conhecimento é estruturado. Mas para o leitor é super importante, para você que está escrevendo referencial teórico, que você divida, organize o seu tema, porque se toda hora você volta no tema e volta para cá e volta para lá, confunde muito o leitor e deve confundir até você, Então organize o seu texto nessa ordem, é uma proposição, se você tem ordens diferentes, mas começa a trabalhar os recortes já nessa perspectiva, assim, nessa organização que você vai contar a sua história. Só que essa história, os personagens e os eventos estão projetados aí. Eu não inventei isso. E muito importante nesse momento não se perder. Você não tem a desculpa de dizer, esqueci de citar, olha só, esqueci. Não. Você tem que ter cuidado que cada Ctrl+C, Ctrl+V, cada copiar e colar que você vai fazer no teu sistema de recorte, seja nos slides ou seja no Word, que você realmente dê crédito a quem escreveu aquele texto. Beleza, pessoal? Eu não entendo esse pessoal que realmente acha que é um demérito. Pelo contrário, eu vou subir em cima de ombros de pesquisadores que já têm o trabalho reconhecido. Eu não vou ficar inventando moda aí nos meus artigos, das minhas pesquisas, ok? Então eu recomendo você realmente, é um ato realmente de engrandecimento do teu trabalho, dar crédito para a pessoa. Porque quer dizer que você pesquisou, que você deu o trabalho de analisar, que você escreveu sobre. Mas obviamente que só recortes não vai conseguir você fazer o referencial teórico. Então você vai ter que organizar, dentro daquelas categorias que eu coloquei, que é contextualização,
conceitos, trajetória histórica e componentes, você conseguir escrever a tua história. Aí sim, continuando citando as fontes. Tá? Eu não vou entrar no mérito, eu vou fazer vídeos específicos sobre isso, de quando usar o aspas, né? Fulano disse isso, citação direta, indireta. Eu, particularmente, uso muito pouca citação direta, porque ela tem problemas de tradução. Às vezes eu estou usando trabalhos em inglês, e aí eu traduzo português e o autor não escreveu em inglês. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Eu sempre vou manter o crédito dos autores e escrever do meu jeito aquilo que eu compreendi, sem perder o sentido do recorte. Então tá um exemplo aí de como eu escrevi com as minhas palavras, e repare que eu tirei aquelas marcações de contextualização, componentes, trajetória histórica. Eu fui contando a minha história daquilo que eu entendi. Outra coisa importante dessa primeira versão, gente, eu tenho 4 versões aqui nesse vídeo. Eu fui escrevendo isso dando os créditos, mas tentando concatenar essas ideias. Então não posso falar um parágrafo uma coisa, outro parágrafo outra coisa. Então eu tenho que organizar as minhas ideias. Uma coisa importante também aqui, gente. No referencial teórico, pode ver nessa primeira versão, cada parágrafo tem pelo menos uma citação. Pessoal, toda vez que você escreve uma ideia, um argumento e não tem citação, isso não passa da sua opinião pessoal, coisa que a gente não quer isso no referencial teórico, beleza? O máximo que eu faço, não ocorreu aqui, é você colocar um comentário dizendo, olha, eu preciso de fonte. Em algum momento você pode procurar outros artigos. Então esse é o processo que eu faço. Recomendo você, não escreva frases sem citação. Se você colocar e acha que em algum dia você vai encontrar um artigo que referende aquela tua opinião, ótimo. Deixa marcado em verdinho, em highlights, no comentário do Word, e no momento que você encontrar aquele argumento, você inclua. Agora, no final do referencial teórico, se você não incluiu, simplesmente retire a sua opinião pessoal do referencial teórico. Isso não faz qualquer sentido. Outra coisa importante para essa versão que vocês estão vendo aí, pessoal, eu só estou trabalhando com aqueles 3 artigos preliminares. Então o processo de construção do texto pode ser que você precise o 4º, o 5º, o 6º. Então o processo ele é iterativo, ele é cíclico. Então não é assim, já selecionei os artigos, nunca mais volto lá. Agora eu vou escrever assim, teórica em linha reta para o meu título. Não! Você, no momento que você for escrever, você pode se deparar que aqueles artigos não, por exemplo, não tem muitos argumentos sobre trajetória histórica, não tem muitos argumentos como conceitos, então você volta ao processo 1, né, procurando artigos que referende aquele argumento que você está procurando. Pessoal, o trabalho de revisão, né, da literatura, ele é contínuo, ele é cíclico. A qualquer instante você pode ter que recorrer à literatura qualificada novamente. Mas para esse exemplo desse vídeo que eu estou construindo aqui com vocês, eu apresento só 3 autores, o que torna o texto um pouquinho, vamos dizer, empobrecido, né? Mas só para vocês terem uma noção de como começa realmente uma pesquisa. Ninguém começa citando 20, 30. Se você está tentando fazer isso, gente, é realmente uma coisa que é contraproducente. Hoje, já viu malabar começar? Nunca, não sei malabar, vou começar com 30 malabar ao mesmo tempo? Não, começa com 2 ou 3, gente, beleza? Começa com um malabarista, né? Começa 2, 3 artigos, ficou de pé, tem começo, meio e fim, tem aqueles 4 elementos que eu coloquei, beleza, continua e termina esse processo. Depois, no final, você vai falar, pô, eu quero acrescentar mais corpo. E aí você vai acrescentando isso. Aliás, essa é a grande diferença entre TCC, mestrado e doutorado, né, gente? Não existe a quantidade de citação. Mas realmente, um TCC, a exigência dele de número e abrangência, né, quantidade e qualidade de artigos, ela é menor, obviamente, né? A gente não quer formar pesquisadores. O mestrado já requer mais qualidade, no doutorado o cara tem que estar com o que a gente chama de estado da arte. Não vou entrar no mérito aqui, mas o que eu quero entrar no mérito é que se você está tentando aplicar para pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, ou até no teu doutorado, ou até no teu pós-doc, você começa desse jeito, né? Então é bem normal isso aqui do que eu estou falando, nesse estágio, né? Que eu levei algumas horas para produzir esse texto. E enfim, né? Quando é que você termina esse ciclo? A partir do momento que você conseguiu escrever tua história, com os argumentos de outros, você faz esse quadro. Eu peço para todos os meus orientandos fazer esse quadro. É um quadro que tem na coluna assertiva, você pode colocar hipótese, construtos, né? Afirmações, né? Extraído da literatura, cita a fonte, e a pergunta norteadora.
beleza? Que ainda está em branco aqui, beleza? E aí eu vou começar a extrair dos artigos, você pode ver que esse quadro ele está no final do referencial teórico, e você consegue, nas assertivas, extrair a essência daquilo que você quer transmitir. Aqui, pessoal, a quantidade importa. Quanto mais nesse estágio inicial de qualquer pesquisa, de qualquer título, você precisa bastante afirmações do seu tema e você precisa citar a fonte. Por quê? Você vai manter isso até o final? Justamente porque você não vai conseguir manter até o final. Muitas vezes as afirmações que você vai ver e as perguntas norteadoras que a gente vai ver daqui a pouco, você vai a campo e não tem uma história para contar, você não consegue evidências, aquilo não é simples de coletar dado, né? Você não pode inventar, né? A coleta que você queria fazer não conseguiu fazer. Então muitas vezes a gente vai desistindo, né, das perguntas norteadoras e das assertivas, porque realmente dentro daquela tua pesquisa não faz mais sentido você trabalhar, você foi por um caminho, ou seja, você se aprofundou num dos aspectos em outra pergunta norteadora que dá um excelente trabalho de pesquisa e os outros ficou bastante raso, incompleto até. Então, ao longo da pesquisa, você vai inutilizando, olha, essa história não deu para contar desse jeito. Então, por isso que o volume importa, que nem fosse um funil. Você tem que ter um funil com muitas assertivas, muitas hipóteses, né? Muitas perguntas norteadoras. Em campo, a realidade é mais dura do que a teoria, do que o teu imaginário, e aí você vai realmente só deixar as que realmente você consegue contar uma história com resultados conclusivos, né, das evidências que você coletou em campo. Então, o volume aqui importa. Eu coloquei alguns exemplos aqui, coloquei aspas, porque aqui realmente eu estou citando direto. E nesse momento, se eu voltar aqui no texto anterior, eu tive que modificá-lo, né? Por quê? Porque às vezes eu estava citando uma assertiva, né, uma afirmação que eu tirei do Link et al., do Cardoso et al., do Santos et al., que são os 3 artigos que eu estou trabalhando, e, poxa, mas... Por exemplo, aqui, a inovação é o fator mais significativo na sustentabilidade da gestão de projetos. Tá? É uma assertiva que Link et al. 2020 falou. Só que no meu texto não deixa claro então eu tive que modificar. Aí que vem de novo. Então lembra, você no momento dos recortes você precisou recorrer ao selecionar artigos, então no momento de você construir assertivos, você também volta um passo atrás e começa a melhorar. Estamos na versão 3 do meu referencial teórico para eu conseguir acomodar essas assertivas dentro da minha história lá, que é o referencial teórico. Então eu vou melhorando o meu referencial teórico para estar alinhado o meu texto com as assertivas, hipóteses, construtos, enfim, depois não vou entrar no mérito aqui, mas por aí vai, beleza? E por fim, fica claro aí, todo mundo já sabe, que são as perguntas norteadoras, vamos ver. Então no final aqui eu fui construindo e melhorando, né, meu referencial teórico, usando tão somente aqueles 3 artigos. Repare que eu não precisei ainda, não senti necessidade de ampliar aqui o número de artigos nesse estágio que eu estou de pesquisa, beleza? E no meu quadro final, eu já incluí para cada assertiva qual que é a pergunta norteadora que eu quero que vai me nortear em campo, porque você não pode ir em campo tentando provar alguma coisa. Não é isso o objetivo de pesquisa. O objetivo de pesquisa é você suscitar curiosidades, mas a partir de uma lacuna teórica, a partir de alguém que afirma alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falei, né, quando a Link et al. 2020 falou que a inovação é o fator mais significativo na gestão de projetos, eu faço a seguinte pergunta: se eu for a campo, eu quero perguntar o quê? Como o processo de inovação da empresa é conduzido? Já pensou? Como é que ele é conduzido? Como ele é formalizado? Então isso já suscita o próximo vídeo, né? Que é como a gente vai fazer nossos instrumentos de coleta. O que eu espero ver? Como é que eu vou coletar? É foto, é vídeo, é entrevista. Tá entendendo? Então você organiza o teu aspecto metodológico para responder essas perguntas. Vamos ver outro exemplo aqui. O terceiro aqui, ó, o gerenciamento de projetos tem sido de suma importância para otimizar a alocação de recursos. Poxa, que legal, Link et al. 2020. E aí minha pergunta norteadora suscitou 2 perguntas, né? Como os recursos são alocados nessa empresa, né? E quais os processos de decisão, né? Se eles tiverem que alocar uma pessoa, um aspecto financeiro, como é que ele faz isso, né? Então por aí vai, eu fiz isso, esse quadro, tá, pessoal? Se não me engano deve ter uns 7 itens, 9 itens aqui, tá certo?
Cada um, vamos ao penúltimo aqui, há pouco consenso sobre as causas do sucesso em projeto, pois não há critérios claros que definem se um projeto obteve sucesso ou não. Quem disse isso? Santos 2017, Santos et al. 2017, certo? E aí me suscita o seguinte, se é nebuloso, então eu vou perguntar, como o sucesso de projetos é avaliado nessa empresa que eu vou pesquisar? Então, pessoal, esse tipo de exemplo que eu estou colocando, que me levou algumas horas, não é dias não, pessoal, para mim já está mais que suficiente para a gente começar uma pesquisa em nível de TCC. TCC, lógico, mestrado, doutorado ensejaria outros tipos de processos mais profundos, mas para o TCC ele já entra num enquadramento. Depois a gente melhoraria o referencial teórico, ampliaria com mais artigos, uma pluralidade maior, né? Mas já está uma boa abordagem aí. Aí vem aquela questão, professor, cadê o meu objetivo de pesquisa? Objetivo de pesquisa e perguntas de pesquisa advém de perguntas gerais e objetivos gerais que abarcam todas as perguntas norteadoras. Lembrando que isso aqui, volume importa. Então, se você tiver 15, 20 perguntas norteadoras nesse estágio de pesquisa, joinha para você. Se você tiver 3, 4 perguntas, não está o suficiente, você não terminou o teu referencial teórico. Com isso, a gente entregou o que esse vídeo prometeu, né, pessoal? Nada de fazer referencial teórico e escrevendo. Você vai fazer o teu referencial teórico para chegar nesse quadro ou alguma coisa parecida com esse quadro. O leitor quer saber, poxa, li todas essas páginas de referencial teórico, teoria, conceitos, trajetória, história, mas é o famoso e o Kiko? O Kiko tá isso. Eu te dei toda essa infraestrutura intelectual porque eu vou em campo responder essas minhas inquietações que não veio da minha cabeça. É isso que o referencial teórico traz para você. A pesquisa científica não é uma simples curiosidade aleatória, ela advém de boas perguntas porque você realmente conseguiu ler e escrever um referencial teórico robusto.